Senhor está falando hoje. Vida e vida em abundância. Talvez se eu perguntasse aqui, não vou fazer isso. Quem vive uma vida em abundância? Com alegria, com gozo, com prazer. Ah, Jô, se você soubesse do que eu estou passando, não é o que você está passando que está fazendo você não viver abundantemente. São as suas fortalezas. Porque Paulo disse, mesmo necessitado, mesmo tendo fome, ele podia ver a graça e a paz de Deus na vida dele. Você também pode, irmãos. Mas você precisa fazer algo com essas fortalezas. Na Bíblia, o único que diz, eu sou, é o próprio Deus. Ele se revela para quem não era. Você quer que Deus se revele para você? Ele se revela sempre para quem não é. Ele se revelou para Moisés. Moisés disse, Senhor, não dá. Aí que ele se revela. Não, vai dar sim. Quando você acha que não é, Deus diz, é com você que eu quero. É você que eu posso fazer. É com você. E o que Deus fez com Moisés? Deus usou Moisés. Os profetas, se formos ver, todos têm uma história de dizer, não dá. Mas tem um segredo. Mesmo Moisés, mesmo os profetas, mesmo eles sabendo, até eu mesmo, irmão, sabendo que há muita fraqueza em mim, muita deficiência em algumas coisas, eu obedeço. Eles obedeceram e aí Deus pode usar. Davi, como Davi dizia, o que Davi dizia? Eu sou Davi, eu vou vencer o gigante, porque eu sou Davi. Ele foi em nome de quem? Ele não era. Quem era o Deus que ele conhecia. E ele foi. João dizia, eu não sou digno. Irmãos, às vezes nós não falamos que somos dignos, mas nós agimos, olha, eu sou tão digno. Não falamos, mas nós agimos. As nossas atitudes nos condenam. Paulo mesmo, né? O texto fala de Paulo. Lá em Êxodo 3:6, Deus se apresenta a Moisés dizendo, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E aí Deus começa a falar. Só Deus, irmãos, pode dizer eu sou. Depois Moisés diz, Deus, como é que eu vou convencer aquele povo que tu me enviaste para libertá-los? Ele diz de novo lá em Êxodo, diz a ele que eu sou, me enviou. É o eu sou, irmãos, que vai te dar vitória. Não são as suas fortalezas. Não é o que você é de bom, mas são as suas fraquezas. Precisamos colocar a nossa força. E eu coloquei, irmãos, a nossa força, as nossas fortalezas, as nossas qualidades aqui como um símbolo para ela. A coroa. Aos pés do eu sou. Hoje, Deus está falando para você, eu tenho muito para realizar na tua vida. Mas coloca a tua fortaleza, as tuas qualidades. Eu não vou pedir. Deus não está te pedindo hoje para colocar as suas fraquezas. Não, Ele quer usar as suas fraquezas. Ele quer te fortalecer nas suas fraquezas. Mas hoje Ele está pedindo que você entregue a Ele as suas fortalezas. Só assim vamos desfrutar a graça
a paz e a vida abundante que Jesus nos prometeu. Essa semana, por acaso também, eu estava sentada lá, no meu tempo de descanso, e fui procurar um filme para ver. E aí eu me deparei com outro filme que também falou, porque desde segunda-feira e terça-feira as irmãs são minhas testemunhas que eu falei que Deus estava me dando essa mensagem. E durante a semana eu fico igual a vaca, né? Assim, com aquilo, não durmo, e algumas coisas eu levanto e fico, algumas eu escrevo, outras eu não escrevo, se vão, porque Deus me deu para mim. E aí, eu não me lembro o dia, e eu sentei no finalzinho da tarde, e eu fui ver, sabe o que, irmãos? Vocês se conhecem. O Vento Levou. Muito antigo, né? E os irmãos sabem muito bem a história do Vento Levou. E Deus também falou comigo através daquele filme, que aquela jovem tão brava, tão cheia de vida, que queria tudo, pelo amor que ela achava que tinha, ela passou por cima de muitas coisas e foi vivendo sua vida em função de um sentimento que ela achava que tinha, e ela foi passando por cima de pessoas, perdendo coisas, ganhando coisas e perdendo, e no final da história ela descobriu que aquilo ali era tudo ilusão. Ela pensava que amava, ela não amava. E ela, irmãos, desde o começo do filme, teve alguém que a amou incondicionalmente, fez tudo por ela, suportou os erros dela, passou por cima até que conseguiu casar com ela, mas ela não deu valor àquele homem, teve filho, perdeu os filhos, e quando ela se deu conta, ela perdeu o amor do único homem que realmente tinha amado ela. E Deus falou comigo que muitos crentes estão dessa maneira, perdendo as oportunidades que o amor maior, aquele que nos ama, tem colocado na nossa frente. As oportunidades que Deus tem nos dado, nós temos perdido por ilusões, por coisas que a gente acha que é e não é, que não são reais, não são verdadeiras, não são palpáveis. E o que é palpável, o que Deus está nos dando para nos abençoar, nós estamos perdendo. Irmãos, nós poderemos perder mesmo, de vez, todas as oportunidades que Deus nos deu, por causa do foco que a gente não sabe onde colocar. Nós não valorizamos o que temos, não valorizamos o que Deus já fez por nós. Hoje a irmã Andréia me trazendo, falou: Jô, eu ouvi uma mensagem que a irmã dizia que nós temos que, para não esquecer das promessas que Deus nos fez, nos lembrar daquelas que Ele já cumpriu. Quantas coisas Deus já fez na sua vida, irmãos? E nós nos esquecemos. E porque nos esquecemos, estamos perdendo as oportunidades de viver uma vida de paz, uma vida de graça diante do Senhor. Está se passando as oportunidades. E hoje Deus quer dizer para você: entrega as suas fortalezas a mim, e eu vou trabalhar nas suas fraquezas, e eu vou te usar, e eu vou conceder o desejo do teu coração. Mas fica com as tuas fraquezas, entrega as tuas fortalezas a mim. E aí nós vamos viver, irmãos, essa paz, independente das circunstâncias. É um gozo que só Jesus pode dar. Nós vamos passar por todas as dificuldades, louvando e adorando aquele que é digno de toda a honra e de toda adoração. Então, irmãos, hoje